Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. Hoje vamos falar sobre um tema que une o tangível e o intangível, a neurociência da fé. Desde os primórdios da humanidade, a fé e a espiritualidade têm sido faróis de esperança, seja em rituais antigos, orações silenciosas ou em momentos de contemplação. A crença em algo maior sempre guiou nossas emoções, decisões e até a nossa forma de lidar com a dor. Para muitos, a fé é como uma âncora em meio a tempestades da vida. Um porto seguro que dá sentido e força. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Nos últimos anos, pesquisadores começaram a investigar a espiritualidade, não apenas como uma questão de crença, mas como um fenômeno que molda o cérebro e impacta a saúde do corpo. A neurociência está descobrindo que a fé ativa circuitos cerebrais específicos e libera neurotransmissores do bem-estar e até protege contra doenças. Vamos explorar como a espiritualidade influencia a nossa saúde mental e física e como ela pode ser uma aliada poderosa para enfrentar os desafios da vida. Preparados para essa jornada entre ciência e alma? Vamos começar olhando para o cérebro. A experiência espiritual, seja através de oração, meditação ou momentos de conexão mística, envolve várias áreas cerebrais. O córtex pré-frontal, que regula o pensamento abstrato e a tomada de decisão, desempenha um papel central ao nos ajudar a refletir sobre valores e significados transcendentais. O lobo temporal, associado a emoções e memórias, também se ativa, especialmente durante experiências místicas intensas, como visões ou êxtases religiosos. E há a rede de modo padrão, um conjunto de regiões que entra em ação quando estamos em introspecção ou contemplação. Ela é crucial para a sensação de unidade e conexão com algo maior. Estudos de neuroimagem funcional têm iluminado esses processos. Um estudo de 2018 no Social Cognitive and Affective Neuroscience analisou monges budistas durante meditação profunda e encontrou uma ativação significativa do córtex pré-frontal e uma redução na atividade das amígdalas, que são as regiões do estresse. E isso foi encontrado em 25% dos indivíduos avaliados. Outro estudo de 2017, no Journal of Neuroscience, examinou cristãos praticantes durante a oração e observou uma diminuição na atividade da rede de modo padrão, sugerindo que a oração pode desligar pensamentos egocêntricos, promovendo um senso de transcendência. Agora, quais neurotransmissores estão envolvidos? Bem, a dopamina, que nos dá prazer e motivação, ela aumenta durante experiências espirituais. Um artigo de 2019, publicado na revista de Cerebral Cortex, mostrou que pessoas em retiros espirituais tinham níveis de dopamina 15% mais altos, o que explica a sensação de paz e alegria que muitos relatam. A serotonina, que regula o humor, também sobe. Um estudo de 2020 no Psychiatry Research encontrou que práticas espirituais regulares estão associadas a um aumento de 20% nos níveis de serotonina. E a ocitocina, que é o hormônio do amor, que promove conexão social e confiança, sendo liberada durante rituais coletivos, como mostrou um estudo de 2021 no Frontiers in Psychology, também está implicada. A fé, então, é como uma sinfonia no cérebro. Ela nos harmoniza circuitos cerebrais e nos conecta a algo maior. Agora vamos ver como a fé impacta a saúde mental. A ciência é clara, pessoas com uma vida espiritual ativa tendem a ter menos problemas emocionais. Um estudo de 2018 no American Journal of Epidemiology acompanhou 89 mil adultos por 10 anos e encontrou que aqueles que frequentavam serviços religiosos pelo menos uma vez por semana tinham 30% menos risco de desenvolver depressão e 50% menos risco de suicídio. Outro estudo de 2020, no Journal of Affective Disorders,
mostrou que indivíduos com crenças espirituais ativas apresentavam 25% menos sintomas de ansiedade, mesmo em períodos de crise. A espiritualidade também é um escudo contra o sofrimento. Um artigo de 2019 no Journal of Traumatic Stress analisou sobreviventes de desastres naturais e encontrou que aqueles com práticas espirituais regulares, como oração ou meditação, tinham 40% menos sintomas de estresse pós-traumático, porque a fé os ajudava a encontrar significado na dor. Pense em alguém que perdeu um ente querido. A crença em uma vida após a morte ou em um propósito maior pode transformar o luto em um processo de aceitação, como uma luz que guia através da escuridão. Terapias baseadas em valores espirituais também são eficazes. A logoterapia, desenvolvida por Viktor Frankl, foca em encontrar sentido na vida, mesmo em meio ao sofrimento. Um estudo de 2022 no Psychotherapy Research mostrou que pacientes com depressão que participaram de logoterapia por 12 semanas relataram 35% mais melhora no bem-estar do que o grupo controle. O Mindfulness, que é a atenção plena espiritualizado, que combina meditação com reflexões transcendentais, também tem se mostrado promissor. Um ensaio clínico de 2021 no Mindfulness revelou que ele reduz sintomas de ansiedade em 20% após 8 semanas de prática. A fé, então, ela não só protege, ela é capaz de curar. E os benefícios não param na mente. A fé também impacta o corpo. Estudos mostram que a espiritualidade está associada a melhores desfechos físicos. Um artigo de 2017 no Journal of American Heart Association acompanhou 5.500 adultos por 5 anos e encontrou que aqueles com práticas espirituais regulares tinham uma pressão arterial 12% mais baixa e 18% menos risco de eventos cardiovasculares como o infarto do miocárdio. A explicação para isso? A fé reduz o estresse, e menos estresse significa menos inflamação no corpo. A espiritualidade também fortalece o sistema imunológico. Um estudo de 2020 no Journal of Behavioral Medicine mostrou que pessoas que participavam de atividades religiosas tinham 15% mais atividade de células imunológicas, como linfócitos T, que combatem infecções. E há impacto na longevidade também. Uma revisão sistemática de 2019 no Annals of Epidemiology analisou 82 estudos e concluiu que indivíduos com espiritualidade ativa vivem, em média, 7 anos a mais, graças a melhores hábitos de saúde e maior resiliência. Além disso, a fé melhora a adesão ao tratamento em doenças crônicas. Um estudo de 2021 encontrou que pacientes com diabetes que integravam espiritualidade ao seu cuidado tinham 30% mais chance de seguir dietas e medicações, porque viam o tratamento como parte de um propósito maior. A fé, então, é como um remédio invisível. Ela cuida do corpo enquanto nutre a alma. A fé também nos dá algo que a ciência chama de propósito transcendente, a crença em um sentido maior que nos ajuda a enfrentar adversidades. Esse propósito é um pilar da resiliência emocional. Um estudo de 2020, publicado na revista Psychological Science, acompanhou 1.200 adultos em situações de sofrimento extremo, como sobreviventes de conflitos armados, por exemplo, e encontrou que aqueles com crenças espirituais tinham 45% menos sintomas de estresse pós-traumático. Isso porque a fé os ajudava a encontrar esperança e significado. E qual é a relação entre fé e neuroplasticidade? Essa relação é fascinante. Um artigo de 2022, publicado no Frontiers of Neuroscience, mostrou que práticas espirituais como meditação e oração aumentam o volume do córtex pré-frontal em 5%, melhorando a regulação emocional e a capacidade de lidar com desafios. A fé, então, é como um escultor que molda o cérebro, fortalecendo circuitos de esperança e resiliência. Um exemplo real vem de pacientes terminais. Um estudo de 2019 no Journal of Palliative Medicine analisou 300 pacientes com câncer avançado e encontrou que aqueles com espiritualidade ativa relatavam 50% mais qualidade de vida nos últimos meses quando comparado ao grupo controle. Isso porque a fé os ajudava a aceitar a morte e a encontrar a paz. A fé nos ensina a transformar a dor em propósito
e esse propósito nos faz mais fortes. Então, o que aprendemos hoje? Que a fé e a espiritualidade são forças poderosas que impactam o cérebro e o corpo. No cérebro, ativam áreas como o córtex pré-frontal e libera dopamina, serotonina e ocitocina, promovendo bem-estar. Na saúde mental, reduz depressão, ansiedade e suicídio, enquanto nos ajuda a enfrentar traumas e luto. Com relação aos demais órgãos do corpo, a fé é capaz de diminuir a pressão arterial, fortalecer o sistema imunológico e aumentar a longevidade. E, acima de tudo, a fé nos dá um propósito transcendente que constrói resiliência, ajudando-nos a superar até os piores momentos. A ciência nos mostra que fé e razão não precisam ser opostas, elas podem caminhar juntas, promovendo uma saúde global que integra mente, corpo e espírito. Fica a reflexão: como a fé ou a espiritualidade tem te ajudado a encontrar sentido na vida? Que tal reservar um momento hoje para se conectar com algo maior, seja através de uma oração, meditação ou simplesmente um instante de gratidão? Se gostou desse episódio, compartilhe e siga o Masrua Braincast para mais conteúdo sobre neurociência e comportamento. Obrigado por me acompanhar e até o próximo episódio. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.